não é uma simples defesa do marginal qualquer, né? Essa é uma defesa, digamos assim, filosófica, né? É uma coisa profunda, seja marginal, seja herói. E aí, digamos assim, de onde é que sai esse treco, né? Então tem até a frase cunhada, né, primeiramente, pelo, acho que é Hélio Oiticica, né? O cara que lidera um movimento que é chamado de movimento marginalia, né? Ou cultura marginal, né? E essa marginalia, esse elemento, inclusive, o Oiticica, ele era alguém que frequentava o meio marginal, né? Aqueles que estavam à margem da lei, né? Para quem não é familiarizado com a palavra aí, né? É isso que significa, quem vive à margem da lei. Então, desde qualquer profissão que esteja à margem da lei, qualquer função, melhor dizendo, né, que esteja à margem da lei, ele é um marginal, né? Então, assim, é bastante interessante refletir sobre isso, porque aí vem exatamente da origem do gramscismo. Lembrar que o Gramsci foi traduzido para o português, a primeira tradução fora do italiano foi para o português, e foi em 1964, né? Alguma coisa a gente está na frente, até na desgraça aí, no caso, a gente está na frente. Lembrar que tem, inclusive eu gostaria de citar até um artigo aqui, não sei se você arrolou nas recomendações, aí um artigo como é que é o nome do rapaz aqui, que era acho que até um menino na época que ele escreveu, Marcos Henrique Martins Campos. Ele publicou no site do Instituto Liberal de São Paulo, né? Tá no site até hoje. O artigo se chama A Hegemonia Cultural dos Marginais. Hegemonia Cultural dos Marginais, né? Como é que se chega a isso, né? Então, assim, não é... Professor, essa professora... Pois não. Eu achei aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó. O título que eu tenho aqui na notícia é assim, ó. Demissão de professora por vestir camiseta com poema, seja marginal, seja herói, gera indignação. E aí, só para pegar aqui, ó, uma professora foi demitida de uma escola particular de Aparecida de Goiânia, em Goiás, por postar uma foto vestindo uma camiseta com o poema Seja Marginal, Seja Herói, uma reprodução de 1968 do artista Hélio Oiticica. A demissão ocorreu após a divulgação feita pelo deputado federal bolsonarista. Eu gosto disso aqui, professor. Qualquer pessoa que não concorde com ele é bolsonarista, né? Não é que está errado. Desculpa, começo aqui, professor. Não é porque está errado. Não é porque você está certo. É porque você é bolsonarista, né? Então, assim, Gustavo Gaia. A atitude do deputado em expor a professora nas redes sociais, além de representar uma intromissão em assuntos internos da escola, também atenta contra a liberdade de expressão e os direitos trabalhistas dos professores. O sindicato da categoria classificou o caso como uma distorção absurda. Mas vamos lá, professor. Então, continua aí no artigo, porque ela é justamente isso, a hegemonia cultural dos marginais. Maria. Quando cita esse caso, né, do sindicato dos professores, defendendo os professores nesta questão, aí me vem à mente aquele bonequinho, aquele mocho, né? Ai, que vergonha da categoria, né? Que, aliás, a nossa categoria tem exceções, mas a regra é vergonhosa. A área de humanas, então, eu chamo sempre de lixo moral, né? Bom, dando sequência na questão que eu estava colocando, que não é só a apologia a um delinquente aí, sei lá, do TCC, não é isso, é muito mais profundo, né? É fundamentado naquela perspectiva do Gramsci, e esse artigo aqui do Marcos, ele foi muito didático, muito feliz, né? A gente leva muito mais tempo para falar do que aquilo que ele colocou ali, um pouco mais de, sei lá, daria umas 2 páginas, 2 laudas, né? A perspectiva, primeiro, está no fundo de que tinha aquela noção do marxismo tradicional, do Engels, do Marx, que mais do Marx, né? Bom lembrar disso, que Marx tinha certa repulsa pelos marginais, por aqueles que eram chamados de Lumpen, proletariado, né? O Lumpen do alemão, que tem um dos significados é lixo, né? Que seria o lixo humano que estaria aí à margem dos trabalhadores. O Marx tinha uma certa aversão a isso.
E ela acreditava exatamente que a revolução poderia ocorrer no conflito entre burguesia e proletariado. Essa era a perspectiva do Marx, e foi, inclusive, a perspectiva leninista, pelo menos até um certo ponto, né? Claro que depois eles utilizaram também dos marginais, e de presos e delinquentes em geral. Mas essa perspectiva, segundo George Lukács e Gramsci, né, e Antônio Gramsci, ela havia falhado durante a Primeira Guerra Mundial, porque eles imaginavam que o proletariado iria unir-vos contra a burguesia e não faria guerra contra outro país, porque, em tese, os que estariam lutando no outro país contra o meu país seria a base também do proletariado. Então, essa perspectiva que não haveria esse confronto falhou quando os operários, os filhos dos operários, filhos da classe operária, eles tinham muito mais ligação patriótica do que vinculação de classe internacional, né? Diante dessa frustração, o que eles passam a desenvolver? A ideia de que você tem que trabalhar exatamente na questão cultural. E aí, só para simplificar para os nossos ouvintes, dessa busca do cultural, a escola de Frankfurt, né, que ela começa aí a partir já no começo da década de 30, depois sai da Alemanha, sai de Frankfurt, e esses personagens vão, inclusive, para os Estados Unidos, uns para a Inglaterra, depois todos parece que acabam se concentrando nos Estados Unidos. E aí tem algumas figuras mais proeminentes. Eu gosto de usar muito o Marcuse, né? O Herbert Marcuse é que vai ser esse grande teórico dessa perspectiva, né? Então, é preciso mudar o foco. O foco não pode ser mais o proletariado, porque o proletariado é reacionário. O operário ele quer ser patrão, ele não quer ser socialista. Então, você precisa destruir a sociedade. Aí vem a... E, professor, fala assim, né? Eu falo assim para as pessoas, você acha que o proletário quer mudar o mundo? Você acha que ele está preocupado em fazer revolução? O que o proletário quer é ganhar o salarinho dele, um salarinho bom, que dê para ele comprar o carrinho dele, a casinha dele, jogar o futebolzinho dele. Não é o que ele quer, ter o tempo com a família dele. Você acha que quer fazer revolução mundial? Então, isso é coisa de cabeça de uma religião. Esse pessoal que faz essa religião, aí ele quer convencer o proletário disso, mas proletário é difícil convencer. Então, aí é onde ele vai procurar outra classe para poder trabalhar. Que os estudantes também foram uma dessas classes, mas ao lado dos estudantes tem essa turma aí que você vai falar agora, né? Vai focar um pouquinho nessa questão que você falou, que eu acho que é muito importante. Porque, assim, o proletário, o operário, quando se trabalha nessa perspectiva aí do Gramsci e de Marcuse, né, da destruição da sociedade, o proletário, ele sabe que a primeira vítima é ele, é a família dele, é o filho dele que vai passar fome, é o filho dele que vai ser assaltado, é a casa dele que vai ficar sem norte. Então, assim, por isso que o operário, no modo geral, em especial naquele período, ele era um ente muito conservador, porque ele é a primeira vítima da desorganização da sociedade, né? Então, classe média pode se embriagar em entorpecentes, e aí o cara fica surtadão, mas aí o pai coloca numa clínica muito chique, muito confortável, depois ele sai. O filho do pobre vira indigente ou vira marginal, vai trabalhar na facção, não é? Não tem charme nenhum em virar aí, indigente. Professor, aí é onde o senhor também tem uma outra coisa, que é um comentário. A maioria, vamos pegar aqui em Brasil, a maioria das pessoas que se voltam para o cristianismo, se voltam para as igrejas evangélicas, são justamente as pessoas das classes mais carentes. Por quê? Porque elas precisam de uma solidez, elas precisam de uma solidez para a vida dela, que ela não tem. O rico tem a riqueza dele, tem o palacinho dele, ele precisa de significado na vida e precisa de direção. Por isso que cresceu bastante nas classes mais baixas, inclusive o pentecostalismo e tudo mais, né? Então, a gente entender que os operários, as pessoas mais carentes, não queriam essa revolução marxista aí. Elas queriam estabelecer a vida. E aí é onde eles vão ter que procurar outra turma, né? Para poder fazer essa revolução. Exatamente, né? Então, esse ponto acho que é importante que as pessoas tenham claro. O que está no degrau mais baixo da escala social, ele precisa de ordem na vida dele.
até para ele poder viver de fato, né? Então, digamos assim, se ele passar a noite na droga, no dia seguinte ele não consegue trabalhar, né? Se ele passar a noite na farra, também ele não... Se ele passava, digamos assim, a noite no hedonismo, segunda-feira olha na folhinha preto, ele tem que pegar no pesado, não dá certo. Então, essa vida, digamos assim, de luxúria, de drogas, fora da normalidade, ela pode ter glamour para a classe média, mas para a classe baixa, ela é um desastre, ela é um trauma na família, é uma desorganização do núcleo familiar, né? Mas, dando sequência, então, a perspectiva do Herbert Marcuse em particular, mas toda a escola, toda a teoria, a chamada teoria crítica, né, que é a crítica da crítica, ela trabalha na perspectiva, primeiro precisa destruir a sociedade. Você precisa desorganizar tudo que existe na sociedade, porque tudo que existe é mal porque ela é baseada em princípios conservadores, dos valores judaico-cristãos, que preserva burgueses, que preserva a propriedade privada, né? Então, que tem a religião, propriedade, família, então tudo isso tem que ser destruído. E aí, até depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho do que está lá na situação da classe operária do Engels, de 1843, que ele já trabalha numa perspectiva que vai justificar isso que o Marcuse trabalha depois. Então, nessa perspectiva, o Marcuse e a Escola de Frankfurt entendem que o elemento revolucionário não é mais o proletário. O elemento revolucionário agora ele é o marginal, ele é o delinquente. E por que há essa mudança, né? Essa mudança de foco, porque esses da Escola de Frankfurt, eles não querem mais a substituição da burguesia pelo proletariado no poder. Não é essa a questão. Ele sabe que por aí não vai caminhar. Então, ele quer, na verdade, a destruição da sociedade. E quando você for olhar, por exemplo, na própria perspectiva dos teóricos marxistas mais antigos, eles não trabalham nessa perspectiva, né? Então, você pega até o próprio Marx, se bem que ele não avança muito nisso, mas até no Lênin, ele não vai estar no Lênin essa perspectiva de vamos destruir tudo, depois a gente constrói tudo. Não, vamos tomar posse de tudo que está aí na burguesia, vamos eliminar a burguesia, mas ele não está pensando em destruir toda a sociedade, né? Então, na perspectiva da Escola de Frankfurt, do Marcuse em particular, é isso que está em tese, nós precisamos destruir a sociedade. E para destruir a sociedade, essa é a etapa necessária, imediata. Como é que você faz isso? Bom, você faz infiltração nas instituições através da questão cultural, mas você precisa de alguém que faça o braço, que seja o braço operacional. Quem é o braço operacional? O delinquente, né? Então, defender o delinquente é exatamente defender a revolução socialista do século XX, final do século XX e do século XXI. Essa perspectiva. Quando a gente olha para eles, procura entrar dentro da teoria deles, eles são coerentes, eles não são incoerentes como muitos pensam, né? Olha que incoerência. Não, quando se faz a defesa do marginal e faz a condenação daquele que, sei lá, no assalto, sempre a imprensa que é mais bem doutrinada, mais treinada, ela procura dar razão ao assaltante e acusar a vítima, né? Também o cara foi reagir, é melhor, entrega tudo, não reaja. Tem aulinha de delegados, inclusive, ensinando você a ser vítima de assalto. O passo a passo. É muito curioso, né? O delegado, às vezes... assaltado. Como ser um assaltado. Como ser um bom assaltado. Como se comportar, né? Então, essa perspectiva aí, quando a professora lá de Aparecida de Goiânia usa essa camiseta, ela não está defendendo o marginal que é amigo, que possa ser amigo dela, que mora no bairro dela. Ela está defendendo uma categoria que trabalha, mesmo sem ter consciência disso, mas trabalha na perspectiva da destruição da sociedade. Por exemplo, eu sempre lembro da entrevista do Roberto Jefferson, que ele fala de quando ele estava na prisão, quais 2 tipos de pessoas que fazem visita constante na prisão. Ele fala, pastores neopentecostais, que vão lá pregar mesmo e trabalham na cabeça e dá resultado, e a militância do PSOL. Enquanto o pastor vai lá para que
digamos, que o divino opere na vida daquelas pessoas, o PSOL vai lá falar, não, você é a vítima, você está certo, você que é a vítima, você tem que, é o sistema que te produziu. Então, assim, não existe mais, segundo o Roberto Jefferson, graças a Deus, nunca fui numa penitenciária visitar ninguém, né? Nunca tive parente, amigo preso, então nunca tive que ir numa penitenciária. Mas o que ele narra são exatamente essas duas categorias. Então, por que essa categoria ideológica, e vamos tirar os pastores de lado, que aí já é outro departamento, vamos pegar a categoria ideológica, que são os militantes do PSOL, vão lá trabalhar nessa perspectiva para estimular, para dar gás para os delinquentes. Não é para eles, enquanto os pastores vão lá para o cara deixar essa vida desgraçada, os militantes vão lá para botar pilha nos caras, porque eles entendem que esses elementos... E por que o marginal ela é importante nessa perspectiva? Porque, primeiro, ele é um cidadão que comete... O cidadão, entre aspas, ele é alguém que comete estupro, ele é alguém que agride a família, ele é alguém que assalta... Você imagina o que é assaltar um... Propriedade privada. Né? Assim, ele é o inimigo do que o psolista é inimigo, ele é inimigo da propriedade privada, dos outros, né? Dos outros. E aí tem uma questão interessante quando ele começa a pesar, né? Bom, o cara vai lá e assalta alguém que tem um SUV de 300 mil do cara. Pô, que problema, né? Que problema, o cara tem seguro. Tá resolvido. Semana que vem tá com outro mais novo ainda. Agora assalta a bicicleta ou a motoquinha que o cara tem. Ele desgraçou a vida dele. Entra na casa do cara, rouba a televisão, o computador da filha, desgraçou a vida do cara. Não é? Então, assim, Oi? Quando não agride ainda, né? Só os bens materiais já é um dano total. E quando agride, né? Tem até aquele caso que o pastor Cláudio sempre já vi 2 vezes cita no programa, questão de opinião, que o assaltante vai lá, um estuprador, na verdade, né, vai lá e, além de cometer o crime, estupro, ele dá uma machadada na cabeça da menina e ela está em estado vegetal até hoje, né? Então, ou seja, isso dá uma desesperança quando você está, por exemplo, bom, agora eu estou no interior, está tranquilo, mas o dia que eu estou na capital, você está sempre tenso, né? De onde é que vem dois homens numa moto, você já fica imaginando que já é um assalto. Quando você tem que parar num congestionamento, você já está desesperado olhando para tudo. Ou seja, a apologia do marginal, ele é uma coisa que te leva à infelicidade a toda a sociedade. Do rico, num grau menor, porque o carro é blindado, ao mais pobre, ao cara que está lá com o seu Palio 1995. Agora, deixa eu, assim, quer ver uma coisa que sempre me deixa indignado, professora? Quando alguém fala assim, né? Ela fala assim, fulano comprou um carro tal e roubaram. Também ele comprou um carro visado. Bom, o erro foi meu, então. Eu estou errado. Não é o cara que me roubou. É eu que estou comprando um carro que ele gosta de roubar. Então, assim, a gente está colocando isso aqui, o pessoal entender, porque há uma mentalidade já encarquilhada, onde o criminoso ele é apenas alguém que está exercendo uma atividade. E você, de alguma maneira, você é o culpado. De alguma maneira, você é o culpado. Ou porque você tem muito, ou porque você ostenta, ou porque você tem o que o outro não tem. Vamos lembrar aquele caso lá famoso da Márcia Tiburi lá, que ela pega e fala assim, que ela vê lógica no assalto. Para vocês entenderem que a lógica é a seguinte: a sociedade injusta, então todas as pessoas que são criminosas, elas são injustas, não por causa de uma escolha pessoal, mas por causa da universidade, por causa da sociedade. Aí eu queria ler aqui só essa coisa assim sobre o Hélio Oiticica, para a gente entender aqui, ó. Seja marginal, seja herói, 1968, de Hélio Oiticica. Hélio Oiticica frequentava Mangueira e conhecia o mundo da marginalidade. Dentro de uma lógica de transgressão de valores burgueses, tinha certo fascínio pelos tipos marginais e malandros. Cara de Cavalo, acusado de matar um policial, foi uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte Carioca, em outubro de 1964. Esta obra é marcante no movimento chamado de marginalia, ou cultura marginal,
que passou a fazer parte do debate cultural brasileiro a partir do final de 1968, durante até meados da década de 70. O artista foi acusado de fazer apologia ao crime. A marginalidade é considerada uma forma de transgressão de valores conservadores e burgueses, identificados com o regime militar, aliado à idealização do mundo do crime como mundo produzido pelas contradições da sociedade. Então, olha só, ele foi acusado de fazer apologia ao crime. Qual é a questão hoje? Aquilo que teve uma pessoa, ele não é muito conhecida, professor Itamar, mas ele falou a seguinte frase: eu fico revoltado quando eu vejo o menino ali ser preso só porque ele roubou um celular. Eu não lembro quem falou isso aí, tá? Realmente, eu não sei muito quem falou. Mas também é uma pessoa sem importância, né? Mas vamos falar a verdade, isso não é uma apologia ao crime? Aquele professor na sala de aula que rodou aí, e que ele pega e fala o seguinte, que o ladrão também está trabalhando quando ele assalta o pai de família. Essa outra aí, essa Márcia alguma coisa, essa Márcia Tiburi aí, que fala que viu uma lógica no assalto, todas as pessoas não estão fazendo apologia ao crime? Estão. Só que hoje, a apologia ao crime virou uma coisa natural, né? É só você olhar os filmes de televisão, e no filme de televisão, o bandido é o herói. O problema é o policial, ele que é. Então, esse mundo distorcido, ele vai partir da seguinte premissa. Se é numa sociedade injusta, se eu sou um criminoso numa sociedade injusta, então, a Márcia chegou a ponto de dizer lá o seguinte: o capitalismo me manda ter alguma coisa, eu não posso ter, eu vou lá e roubo, então tá certo. Gente, eu vivo no mesmo sistema. Fala a verdade, professor, o senhor não tem muita coisa aí que o senhor gostaria de ter e não tem? Fala a verdade. Sim. Não, é verdade. Assim, todo mundo sempre vai ter. O cara não, mas o cara é pobre. Então, fala assim, mas se eu, que tenho mais do que ele, também tem coisa que eu gostaria de ter. Então, eu posso roubar? Toda vez que eu me deparar com algo que o capitalismo fala para eu ter, pastor, Ferrari, eu não tenho. Que coisa horrível na minha vida. Fala para eu ter uma fazenda, eu não tenho uma fazenda, eu vou invadir a fazenda. Então, assim, o que a gente fica, e aí é onde a gente vai entrar e dar uns passos no gramscismo, porque o Gramsci, ele vai falar essa frase aqui, ó, essa frase aqui é muito famosa, deixa eu ver se é essa aqui, né? Essa aqui. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Esse é o grande problema. O marxismo foi para a escola para dar aula. Aquela visão de mundo distorcida que quer destruir, ele foi para a escola para dar aula. Então, aí é onde assim, as pessoas, elas não têm, elas criticam certas frases, que absurdo, não tem nada a ver, foi só uma camiseta. Tem, gente, o que ela escreveu é uma apologia ao crime, que na época que foi escrito se entendia como apologia ao crime, mas que hoje não. Hoje o errado é quem acha errado. E a gente tem que falar mais. O que esse deputado fez é o que todo pai deveria fazer. Ô, professora, o senhor está ensinando meu filho a ser um marginal? Está dizendo que ser marginal é ser herói? Tinha que ser o aluno se levantar lá. Professora, desculpa, eu discordo da senhora. Minha mãe ensina a ser honesto, meu pai ensina a ser honesto. A gente tem que ser honesto. Marginal não é herói, não. Olha, foi assaltado lá, matou meu vizinho. Vou falar assim, né? Do outro lado da rua onde eu morei, uma menina ganhou uma máquina fotográfica do pai, passou um menino e falou, dessa máquina para mim, lá em São Vicente. A menina falou, não vou dar não, ganhei para meu pai. Ele deu um tiro na menina, matou a menina e pegou a máquina dela. Então, ele é herói? Esse camarada é um herói? Então, assim, qual é o grande problema? Vão falando essas coisas, encobrindo essas coisas com um monte de palavrinha bonita, né? Com um monte de palavrinha, de ideiazinha bonita, mas o que essas pessoas estão fazendo é maldade, crime, coisas inaceitáveis. E aí vem uma professora dentro de sala de aula e vem fazer a propaganda de algo desse tipo, e esse pessoal quer se pintar de inocente, professor, quer se pintar de... Você é que não compreende as coisas, você... Não, eu compreendo, a gente... Não, professor, a gente compreende muitas vezes as coisas. Aquela famosa frase, né? Tem gente que lê Marx, a gente lê e entende. Então, a gente entende o que está de ruim por trás disso, por isso que a gente se revolta. Pronto, inclusive,
Inclusive, a minha tese é assim, a gente sempre deve rebater esses argumentos com informações, digamos, factuais, materialistas. Porque muitas vezes as pessoas combatem esses argumentos invocando o divino, né? Mas e se vai contra os mandamentos de Deus? Isso não toca argumento de marxista. Eles são vacinados contra qualquer posição religiosa, sobretudo judaico-cristã. Então, não pega. Eu sempre gostei de desarmar essas pessoas pegando a questão material mesmo, né, factual. E até ia pegar pegar um pouquinho essa questão da Márcia Tiburi, quando ela fala, né, o capitalismo te oferece um celular sofisticado e você não pode ter uma coisa mais cara disso, daquilo. Bom, primeiro, vou partir do princípio que ela está sendo honesta, né? Não está sendo honesta, mas supondo que ela estivesse honesta. Primeiro, é um desconhecimento de como é que funciona a distribuição da riqueza no capitalismo. Primeiro, tem que ter coisa que não é para todo mundo. Se as pessoas tivessem noção, quanto custou as primeiras geladeiras, os refrigeradores domésticos que foram produzidos? Ou seja, era uma fortuna, só milionário que poderia ter, não teria como fazer geladeira para todo mundo. Foi desenvolvendo aquelas geladeiras que se conseguiu fazer geladeiras hoje a preço super acessível, que na casa de todo pobre tem uma, nem que seja comprado no Mercatudo, no Mercadão Topa Tudo, ele tem a geladeira na casa dele. Assim, mesma coisa foram com os aparelhos de TV. Isso ocorre com os celulares mais sofisticados, assim ocorre com os tênis mais sofisticados, com os carros mais sofisticados, que os primeiros testes de tecnologia dos carros é feito em Fórmula 1, em Fórmula Indy, não é aquilo que as pessoas vão andar na rua, mas aquilo um dia acaba chegando para a gente, acaba dando acesso a todos. Então, primeiro, essa ignorância patética, e parte da ignorância mesmo, a esquerda é muito ignorante, inclusive os professores universitários com doutorado e tudo, na área de humanas, são patéticos, não entendem o mínimo funcionamento da sociedade. Eu preciso dizer isso novamente. O professor Itamar tem lugar de fala. Ele foi professor universitário, foi coordenador de curso durante um bom tempo. Eu não gosto que eu fale que foi quase 30 anos, mas foi quase 30 anos. Então, ele tem lugar de fala, ele pode falar mal dos professores universitários à vontade. No ano de 1983, quando eu entrei no curso de História, eu já deparei com a disciplina de História Econômica e que tinha um conteúdo que era o chamado ludismo, né, de Nedlude, o movimento da quebra-máquina, que ocorreu lá na década de 10 e comecinho da década de 20 do século 19. E tinha uma apologia que o professor fazia ao quebra-máquina, por quê? Porque eram pessoas que não se submetiam àquela ordem de trabalho, até desvirtuando a própria reação daqueles artesãos que haviam perdido espaço para a máquina e tal, tratando aquelas atitudes como heróicas. Inclusive, que até o próprio Marx critica, né? O Marx, inclusive, é mais esperto do que esses professores gramscistas de hoje, porque isso foi na década de 80, então, digamos assim, fazendo essa defesa. Então, toda a argumentação intelectual, ela vai exatamente na defesa daqueles que não se enquadram na ordem burguesa, que eles chamam, né? Na ordem capitalista. Que você tem na ordem capitalista os empreendedores, que são os capitalistas, aqueles que investem nas empresas comprando as ações, e você tem, por outro lado, aquele que vende o seu tempo para as fábricas, para as empresas, prestando seus trabalhos, e por isso recebe, é remunerado. Então, eles sempre valorizaram aqueles que estão, isso no curso de História desde 1983, o que é valorizado é aqueles que não se enquadram aí, porque eles veem, percebem isso como uma resistência. E dentre essa resistência, o que se destaca mais? Se destaca mais o marginal, porque o marginal, ele ganha vida sem fazer parte do sistema e, ao mesmo tempo, ele vai depilar, não seria o termo correto, ele vai depredar a propriedade, né? Ele vai, assim, desconstruir a existência da propriedade, porque alguém sacrifica na sua vida, adquire um bem, aí ele vai lá, rouba aquele bem. Então,
digamos assim, e aí tem esse componente muito importante que a esquerda precisa. A esquerda precisa da desorganização da sociedade e da desesperança. Todos nós conhecemos aquele cidadão que comprou, né, o cara sacrificou, comprou uma motoquinha no consórcio, fez o lance, conseguiu a moto, e aí o ladrão veio, roubou a moto, ele não tinha seguro, e teve que ficar mais 2, 3 anos pagando aquela moto que ele não tem mais. Isso dá desesperança, isso dá tristeza. Então, assim, veja como que a esquerda é ardilosa. Primeiro, ela quer tirar a religião das pessoas, e tira a religião das pessoas porque a religião dá esperança, né? Então, tira a religião, tira a esperança das pessoas numa questão da sua relação com o divino. E depois, você estimula aqueles que vão tirar a esperança nas coisas materiais que essas pessoas adquiriram. Ou seja, vejam como é uma mente, digamos assim, maligna, né, que trabalha em todas as áreas para desconstruir as pessoas, e é desconstruir, em especial, os mais pobres. Porque, digamos, você precisa transformar o operário em marginal. Ou seja, o esforço da esquerda é exatamente isso, né? É transformar, inclusive, até uma hora dá para a gente desenvolver algumas coisas em alguns campos mais, digamos assim, mais sensíveis de comportamento, que até nisso eles tentam e desconstrói, né? Então, assim, por que eles têm a perspectiva da desconstrução da beleza, né? Eles atuam firmemente na desconstrução da beleza em todos os segmentos. Um dia eu vou escrever um livro sobre essa questão, dando alguns detalhes aí que por enquanto não tenho paciência para fazer isso, mas uma hora eu vou ter paciência para tocar nesse assunto. E aí, só para fechar essa questão, o Engels, num livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, que ele publica em 1843, ele faz é ali que ele planta a semente que toda a esquerda depois, inclusive a Escola de Frankfurt, inclusive Herbert Marcuse, pega a partir dali, quando ele diz que todos aqueles que, digamos, que sofrem, que perecem na sociedade capitalista, e que essas pessoas que vão para a marginalidade, elas são frutos, né, elas são resultados da ordem burguesa, e que, portanto, aquela sociedade e aqueles que apoiam aquela sociedade burguesa são, de fato, os criminosos. Quando um delinquente mata alguém num assalto, quem está matando, na verdade, o que o Engels faz, né? A responsabilidade não é daquela pessoa, mas é daqueles que apoiam a ordem estabelecida. E aí onde vem o pulo do gato. Aquela pessoa que cometeu o delito, que tirou a vida de alguém para assaltar, essa pessoa, então, ela é uma vítima do próprio sistema, e ela é uma vítima do próprio crime que ela comete, porque o crime que ela comete lhe dá um trauma. Olha... Coitado dele, né? Coitado dele, né? Ele foi obrigado a cometer aquele crime. Exatamente essa perspectiva. Você sabe que pode pensar que não, mas essa é uma distorção tão diabólica, tão horrível assim do pensamento humano, e que vai ter várias implicações, inclusive toda essa criminalidade, essa criminocracia que a gente vive no Brasil, ela é decorrente disso. Então, essa exaltação do criminoso, essa inocência do criminoso está aí. E aí é onde a gente cai aqui nesse caso que a gente pegou, né, da professora aí, porque isso era a estratégia do Gramsci, que esse tipo de coisa viesse a ser ensinado na escola. Então, enquanto na escola você deveria ensinar algumas coisinhas básicas, não roubarás, não matarás, não darás falsas testemunhas, honra teu pai e tua mãe, que são coisas que fazem 1 milhão mais bem para a sociedade do que esses monte de baboseira que eles ensinam, mas o Gramsci, ele falou, tome a escola, tome a universidade, tome a redação de jornal, então é lá onde essas pessoas estão. Mas, professor, nosso tempo é curto aqui, e eu queria falar assim a obra do Gramsci não é uma obra simples, o que ele fala não é muito complexo, ele foi, só para quem não sabe, ele era o líder do Partido Comunista, que foi preso em 1932, se eu não me engano, né? Não, 26, aqui eu já vou até falar para vocês as informações, mas ele foi preso, ficou ali 12, 14 anos preso, e lá ele escreve as cartas do cárcere, que é a visão dele. Eu costumo dizer o seguinte, que o Gramsci,
Antônio Gramsci, ele era um gênio, tá? Do mal, mas era um gênio, né? Ele era um gênio do mal. A maneira como ele concebe fazer a coisa sem violência, mexendo na cultura, mexendo na educação, é, assim, uma obra perfeita do diabo, né? Então, assim, ó, vou desgraçar aí o mundo, mas vamos desgraçar com classe, vamos desgraçar com estratégia, com inteligência, né? E ele realmente vai falar muito dessa estratégia. Mas a gente pode falar digamos assim, de 3 pilares para essa mudança que ele faz, né? De outro programa a gente vai se aprofundar mais com ele. Mas a gente quis pegar esse caso da professora porque é um caso de escola, ou seja, teu filho está sendo ensinado que ser marginal é ser herói, mas ele não está sendo ensinado pelo marginal, ele não está sendo ensinado pelo criminoso, ele está sendo ensinado pela professora. Então, aí que é o problema, né? Mas por que ele está no programa? Só uma questão aí. Ele está sendo ensinado pela professora dessa escola cara, que o pai está pagando, né? E o fato dela usar essa camiseta, eu até diria que foi uma coisa não muito gramsciana, porque ela externou... Não foi tão sutil. Não foi sutil. O perigo dos professores é exatamente na sutileza. Porque quando eles fazem os alunos desacreditarem na religião, em especial no cristianismo, eles trabalham de uma forma que aí, quando você cita os mandamentos, que mandamentos, gente? Mandamento é coisa de carola, é coisa de fanático religioso, de evangélico fanático. Então, mas eles não vão dizer isso propriamente, eles vão fazer desacreditar da religião. Né? E aí eles pegam algum problema, um ícone de determinados segmentos religiosos e transformam aquilo no todo, como fizeram com a própria questão da Inquisição, né? Então, pelo menos eu, quando fiz a graduação, eu aprendi que milhões e milhões de pessoas foram condenadas à morte e morreram na fogueira, né? Que era praticamente um conglomerado de açougues com churrasqueira queimando pessoas, né? Depois, quando você vai ver, até o número da Inquisição é um número pífio comparado com aquilo que eles apresentam, né? Mas, assim, com isso você destrói o quê? Você destrói toda a reputação da principal igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica. Aí depois você pega alguns exemplos das igrejas evangélicas, você vai destruindo, pega um exemplo para você destruir todos. Porque aí, quando vier falar em mandamento, falar em princípios de Deus, para que você cai no ridículo. O aluno é ridicularizado na universidade se ele usar esses termos. É isso, Aguinaldo. Não, mas agora deixa eu só aqui, as 3 colunas do Gramsci. A primeira delas era a hegemonia. A hegemonia, o que é? A gente pode falar de hegemonia como uma espécie de domínio do pensamento. Então vou falar, a hegemonia ocidental, ela sempre foi ali baseada no cristianismo, nos valores judaico-cristãos. Então, esses valores judaico-cristãos que precisam ser derrubados e, no lugar dele, colocar toda uma visão de mundo transformada, seja ela qual for, né? Que tenha suas bases lá. Segunda estratégia, segundo ponto da estratégia, era a ocupação dos espaços. Ou seja, nós precisamos colocar os comunistas em todos os lugares, desde da associação de bairro até o STF. No STF acho que não entrou ninguém não, professor, mas acho que no STF não foi alcançado pelo gramscismo, não. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que tenha comunista na área do direito, não. E aí, assim, essa é uma das... Mas só que aí, professor, onde está a estratégia? Porque o STF é a cereja do bolo. Mas antes de chegar na cereja do bolo, os caras já foram colocando primeiro na forma do bolo, né? Eles já untam a forma do bolo com o pessoal deles. Então, eu lembro, e eu tenho que falar do Mário. O Mário era o meu professor de história no segundo ano do que seria hoje ensino médio. E ele era um comunista que estava lá para implantar o comunismo. Era a estratégia deles. Então, ninguém me fala assim. Aí você fica com raiva. Esses dias eu fui lá no programa Vejam Só, o tema até era um livro meu, devocional, né, professor? Mas não tem jeito, né? Aí eu falei assim, mas o pessoal fala que não tem esse negócio de marxismo cultural. Eu falei, se você perguntar para o peixe se ele está na água, ele também vai falar que não está, filho. Ele mora na água,
Para ele, tudo né, aquilo é o normal. Então, a gente olha essa coisa aí. Mas a ocupação dos espaços é o segundo, né, digamos assim, base dele. Terceira é o intelectual orgânico, que aí não é aquele intelectual, profissional, professor de filosofia, ou que produz... Não. A pessoa que pensa, ele já se torna ali um intelectual orgânico. Então, na visão do Gramsci, não precisa você ser um autor de livros, você só precisa estar do nosso lado, você só precisa reconhecer que nós estamos certos. Você não sabe dizer, mas você, lá na sala de aula, você vai indicar tal filme, você vai indicar tal livro, e dentro da igreja você vai falar isso, vai falar aquilo outro. Então, é onde eles vão tomar conta disso. A Miriam Silveira, Miriam Silveira é sua parente? Aqui, ó. A Miriam escreveu assim, ó. Deve ser. É o espírito de engano, que reinará nos últimos dias, conforme a Bíblia. Ela coloca ainda aqui, ó. O STF é a prostituta. Desculpe a analogia. Então, assim, é realmente o que a gente tem aí, né? Esse tipo de coisa. Então, as pessoas entenderem que essa camiseta, ela é uma coisa muito mais profunda. Vou até aqui pegar um exemplo, professor. Eu vi esses dias muita discussão, inclusive naquele autor, até já falei com ele, o Juliano Speyer, que escreveu O Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e Por que Eles Importam, e ele pôs a discussão lá, quando a Damares fala, menino veste azul e menina veste rosa. Então, há uma série de críticas da esquerda, tal. Como se o que ela falou é uma coisa besta. Mas, na verdade, gente, o que ela falou, há algo profundo por trás daquilo, querendo combater um determinado tipo de pensamento destrutivo, que é destruir as identidades, né? As questões identitárias. Quando eles fizeram, não lembro agora, acho que foi 2019, 2020, quando eles puseram aquela questão da Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, quando ela pôs aquilo ali, aquilo era já toda uma base filosófica para a pauta identitária, e começaram a debochar de quem discordava, mas quem discorda, ele tem bases para isso, ele sabe o que está por trás daquilo. Então, para as pessoas entenderem que a gente sabe o que está por trás, seja um marginal, seja um herói. A gente sabe que não é uma frasezinha escrita numa camiseta. A gente sabe a história, não só a história que está por trás disso, né, do Hélio Oiticica, que vai desenvolver uma cultura de valorização do marginal, mas nós sabemos que o que ele faz já é inspirado numa visão distorcida do mundo, de Gramsci, Marx, e aí vai lá. Então, assim, eles têm muita ideia assim que nós somos um monte de idiotinha que não sabe do que está falando. Um monte de pessoas assim que vocês não entendem nada. Não, filho. Eu assim, às vezes falo, porque eu já li o Manifesto Comunista pelo menos umas 5 vezes, né? Então, eu sei o que eu estou falando. Já li, eu leio as fontes primárias, eu sei o que eles estão falando, eu sei o que eles pensam. E sei que eles estão errados. Mas gosto da ideia assim que a gente não sabe direito está falando, não é nada disso. A gente sabe muito bem o que a gente está falando, a gente sabe muito bem que tem muito sangue derramado na história por trás desse, seja o marginal, seja o herói. Tem muito sangue, muito crime, muito mal, muito ódio, muita distorção, muita perversidade por trás disso. Isso vai vencer? O mal vai vencer? Eu não sei. Eu só sei que eu não vou concordar com ele nunca. Essa é a realidade, né? Eu acho assim que nesse momento, já que nós estamos chegando já para o final do programa, né? Eu acho assim que os pais precisam ficarem atentos com aquilo que os seus filhos estão aprendendo nas escolas, seja nas públicas, seja nas privadas. Você não pode deixar que a escola, mesmo a pública, você também paga através dos seus impostos, você não pode deixar que os seus impostos, que o seu suor, seja utilizado para destruir a sua família e a família do seu filho, ou seja, a vida do seu filho. As pessoas, às vezes, são muito passivas, falam assim, mas fazer o quê, né? É ordem que vem de cima. Para com essa ordem que vem de cima. Olha, se tem escola que é melhor você não colocar teu filho. Por exemplo, as pessoas de classe média, às vezes submetem, paga caro uma escola
digamos, sofisticada, mas vagabunda no termo de conteúdo, se ele planejar, inclusive, o homeschool, ele consegue fazer com redução de preços, ou seja, criar grupos, organizar, gente que tem mais posses, organizar estabelecimentos de ensino para que esteja voltado para aquilo que vai ao encontro do que ele pensa. Por exemplo, uma forma mais adequada, talvez, pegar essas escolas que sejam confessionais, né? Eu tenho como exemplo a minha filhadinha, se bem que ela tem ainda 5 anos, está fazendo ainda o prézinho, né? Mas ela estuda na escola adventista aqui de Jacareí, e, assim, tem uma doutrina muito boa, muito cheia de valores. Ela é uma garotinha de 5 anos que, às vezes, se escapa um palavrão perto dela, ela chama a atenção da gente. Ela fala, e o palavrão? Então, você não pode falar nem um palavrãozinho, sabe? Essas coisas corriqueiras, não pode falar, porque ela está atenta a isso. Então, você tem que caprichar, investir no seu filho. E, em especial, olhar o conteúdo que é ministrado nessas escolas. E não é porque uma escola é confessional que ela é boa, tem que olhar os conteúdos. Então, tem uma coisa que eu acho assim, que faz falta, que as pessoas deveriam se organizar, em criar, né, um grupo de trabalho. Até já me prontifiquei no passado, quando eu estava dentro da universidade ainda, mas não deu eco, ninguém se interessou. Criar um grupo para olhar o material didático, porque o pai, muitas vezes, ele não entende os conteúdos subliminares que estão no material didático do filho. Então, ó, deixa eu só colocar algumas coisas, né? Em ano retrasado, acho que foi 2021, eu fui chamado por uma igreja, lá em Jaguaquara, na Bahia, e, olha, fiquei super feliz, professor. Fiz um seminário lá sobre o marxismo, à luz da Bíblia, e lá essa cidade de Jaguaquara, nasceu ao redor do Colégio Batista, né? Os batistas vieram lá, batista americano, fundaram essa escola, e a cidade nasce ao redor da escola. E muitos dos jovens, assim, fiquei encantado, eles estavam todos lá no seminário, anotando, comprando os livros e tudo mais. E aí tinha acontecido lá, né, acho que comecei no sábado, não sei se sexta ou sábado, mas tinha acontecido naquela semana de uma professora da Escola Batista fazendo a defesa da ideologia de gênero em sala de aula. Para quê? Os alunos já foram lá, pai, o professor está falando isso. Segunda-feira estamos tudo lá para pedir a demissão dessa professora. E foram tudo lá segunda-feira para pedir a demissão da professora, né, ou pelo menos para ela se aquietar. Então, assim, tem que haver a reação, as pessoas precisam entender, tem que haver uma reação para que isso aconteça, né? Quem quiser acompanhar, na terça-feira passada foi o programa Politicamente Cristão, foi sobre escolas confessionais, né? Isso é muito importante para entender o papel delas, é uma das formas de resistência a isso que está aí. Agora, eu queria dizer o seguinte, alguns recados. Esse artigo de a hegemonia cultural, esse do Marcos Henrique Martins Campos, a hegemonia cultural dos marginais, eu coloquei já aqui, no chat aqui, para quem quiser acompanhar, já coloquei no grupo nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo do Movimento Influenciar. Se você quiser participar, você fala conosco, a gente passa o link para você, tá? E já coloquei também lá o mapa aqui do programa com toda essa orientação. A gente não conseguiu comentar tudo, mas a gente comentou uma boa parte, tá? Outro comentário que eu quero fazer é o seguinte, na próxima semana, o Central Antimarxismo e o Politicamente Cristão serão todos na terça-feira. Então, uma terça será o Politicamente Cristão e no outro o Central Antimarxismo, tá? Então, estaremos ali revezando sobre isso. E aqui eu quero já passar para vocês minhas dicas culturais aqui. A primeira delas, esse livro que eu acho que é imprescindível, Quem Controla a Escola, Controla o Mundo, do Gary DeMar, tá? Isso aí está lá no nosso mapa também. E aqui você tem A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. Esse livro é da década de 90, se eu não me engano, ele já vinha fazendo vários alertas. E esse outro livro também, que é escrito por um militar, né? Que é A Revolução Gramscista no Ocidente. Então, está aqui as dicas culturais. Você não pegou alguma coisa, a gente coloca lá, mas eu vou estar expondo esse material também em outros lugares por aí, inclusive sabendo que nós temos
no Facebook, Movimento Influenciar, e temos no Instagram, Movimento Influenciar, onde você pode pegar bastante do material que a gente vai distribuindo aí. Professor, obrigado mais uma vez aí. Acho que demos conta do recado, demos não? A gente fala demais. Mas acho que deu conta, sim. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar falando com as pessoas, né? Até porque eu estou 4 anos que eu estou fora da sala de aula, então, para mim é um bom exercício, e muitas coisas, quando eu começo a tocar no assunto, eu estou rememorando aquilo que eu já li, quando eu estudei, quando eu já trabalhei, né? Então, para mim é sempre um prazer. E aquelas pessoas que... Mas, professor, olha assim, e a gente pode ver assim, desde que o senhor começou lá atrás, tem se formado um grupo que tem mentalidade boa, né? Tem um rapaz aí da região, ele acho que de São José dos Campos, o Christian, que ele já criou um movimento de estar lutando contra isso. E hoje uma jovem também ligada a ele entrou em contato comigo também, né? Então a gente começa a ver assim, os jovens estão despertando e a gente tem que estar falando, os frutos com o tempo eles virão, né? Até porque as vítimas serão eles, né? A gente que já tem um pouco mais de idade, não que seja tanto assim, né? Mas, digamos assim, de um jeito ou de outro, os nossos dias por aqui não vão muito além. Agora, aí essas pessoas que ainda vão casar, vão constituir família, que vão ter que trabalhar muito, então, essas pessoas têm que defender isso, não é defender aquilo que nós defendemos, é defender a vida deles, é o couro deles, principalmente, né, que vai ter que pagar esses desmandos, essa digamos, essa opção louca que parte da sociedade, em especial que os intelectuais fizeram, e as escolas estão coalhadas de professores com esse estilo. E, por exemplo, um professor, ser uma escola confessional, que tem um professor que defende ideologia de gênero, não tem que pedir para que ela se acalme, não, tem que pedir a demissão, porque quem defende ideologia de gênero, e em especial quem está aí no âmbito do cristianismo, é pessoa de mau caráter, ela está fingindo, ela está enganando a escola, está enganando os pais. Porque se ela tiver, digamos, se ela for na escola pública, na escola particular, que não seja confessional, então cada um pode ter a defesa do que quiser. Agora, quem está numa escola evangélica, por exemplo, ela está mentindo, ela está sendo uma trapaceira. É isso, Ignaldo. Professor, obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, se Deus permitir. Semana que vem estaremos de volta aqui no Movimento Influenciar. Vamos estar de volta com o Politicamente Cristão e na outra semana com o Central Antimarxismo. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor. Abraço. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau.